Ajeitando aqui. Boa noite a quem tá chegando. Entrou? Entrou. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Vamos lá, para mais um desafio aí da pandemia, né? Primeira live. Desafios da pandemia. A gente faz uma listinha, depois compara, né? Quem venceu mais desafios aí, ó. Fica a dica, pessoal. Com certeza. Boa noite, né? Quem tá chegando aí. A gente tá aqui em mais uma live, aproveitando esse momento para conversar, discutir, refletir, né? Analisar a situação. E principalmente pensar nas crianças. E aí a gente já trouxe, né, as crianças sob vários olhares, né? Já tem, nem sei quantas lives já foram, mas já foram muitas, são todas salvas no YouTube, no canal do Clique, para quem quiser assistir. E nosso objetivo com tudo isso é jogar a luz mesmo, né? Na criança pequena, no modo dela pensar, no modo dela agir, né? Brincar, porque a gente foi identificando, né? A gente já sabia, mas na pandemia isso fica mais claro, né? Que as crianças pequenas, elas são pouco ouvidas na nossa sociedade, né? Elas têm maneiras de dizer muito específicas, assim, e enquanto sociedade a gente as ouve pouco. Então, nosso objetivo não é, como eu ando repetindo incessantemente, né? O retorno da escola agora, a gente sabe que não é o momento ainda, infelizmente, mas sim precisamos pensar nelas com seriedade, né? Precisamos pensar nas crianças com responsabilidade, né? A gente veio jogar a luz nisso para que a gente consiga acolhê-las, né? E de alguma forma ajudá-las nesse momento e no momento posterior, que a gente sabe que não vai ser simples, né? Voltar à vida, mesmo que seja no novo normal, para elas, né? Não vai ser simples. Então, a gente tem refletido muito, analisado muito, pensado muito, conversado com muitos profissionais e a gente fez uma ponte, né, com a Fernanda sobre a criança na cidade, como que a nossa cidade, não escuta as crianças, né? Inclusive, ela deu exemplos de como outras cidades do mundo estão lidando com as crianças na pandemia de uma forma bem mais respeitosa que a nossa. E aí a gente chegou com a Vivi um pouco na escola à altura da criança, né? E numa escola que a gente fez um percurso histórico na semana passada e conversamos um pouco sobre essa escola que vem a serviço, né, de um poder econômico, de um poder político e que a gente tem refletido e batalhado para ela estar a serviço da criança, né? Então esse é o nosso desafio e emendando essa conversa a gente vai chegar aí a Vivi fala um pouco do ensino fundamental e a nossa ideia é emendar essa escola à altura da criança, quais são os desafios, as possibilidades, com a Marina, que é coordenadora do Clique, e trabalha com a idade de 4 a 6 anos, já há um tempinho, né, Mari? Sim, 12 anos de clique aí, né? Eu acho que a ideia é, vamos lá, né, para o bate-papo, ler, fica super à vontade aí para a gente construindo junto a conversa, né? Eu acho que a ideia é a gente pensar mesmo
esse protagonismo da criança na educação infantil, né? Como que é essa escola e esse adulto à altura da criança nessa faixa etária, né? E aí, como você e a Vivi fizeram uma perspectiva histórica, eu acho importante também dar um panorama, né? Assim, que essa concepção de criança, né? Como um sujeito de direitos, né? Com um lugar, né? Na sociedade e na educação infantil, assim, é muito recente, né? A gente está falando aí de 2, 3 décadas, né? Se a gente parar para pensar. E aí eu peguei uma citação aqui que é muito disseminada, né, nos documentos aí que regem a educação infantil, e que dizem de um sujeito que é protagonista, né? Vou ler aqui rapidinho, então. A concepção de criança, né, nesses documentos curriculares aí, nessas diretrizes, é um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, é interessante pensar, né, assim, que aqui ela tem esse lugar, né? E no cotidiano vivo da escola, né? Que é isso que a gente precisa tanto defender, né? Que saia somente de um discurso para que, de fato, tenha assim, um lugar ali na prática, né? Naquele espaço escolar, naquela relação com aquele adulto que está ali com ela, né? Então, quando a gente pensa... E assim, tem uma coisa, né, Mari, que é legal a gente contar, eu acho, principalmente para quem não trabalha na área, né, da educação, é que esse conceito da criança enquanto sujeito, enquanto produtor de conhecimento, ele não é um conceito novo, né? Você citou aí já há 2 a 3 décadas. Então, eu sou um pouco exigente, assim, né? Eu acho muito. A gente está há 3 décadas dizendo que a criança é um sujeito que produz e não conseguindo executar, né? E não conseguindo colocar isso na prática, assim. Então, sim, é uma conversa urgente, né? É uma reflexão urgente que a gente precisa fazer, porque a gente está bem atrasado já, né? Sim, né? A gente pensar na história toda, 3 décadas é pouco, né? Mas se isso é discutido e pouco, né, trago para o cotidiano, a gente tem um problema muito necessário, né? E de sair de novo do discurso e que para estar ali na prática, né? E que a gente sabe, né, assim, que isso é possível, né? A gente faz isso no dia a dia do clipe, né? Então, essa criança aqui, né, dessa citação, assim, né? Essa citação diz de uma criança que é uma pesquisadora, né? Ela narra, ela constrói, ela testa, ela experimenta, né? Assim, ela é uma cientista, a gente pode dizer assim, que é uma cientista nata, né? Então, é um pouco disso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Assim, de uma maneira geral, e depois a gente chega adentra um pouquinho mais aí os 4, 5 anos, né? 6 anos. Então, desde que ela nasce, a gente sabe que ela está, né, investigando o mundo, né? Assim, e é de um jeito muito complexo e muito profundo, né? Assim, o bebê, né, assim, faz isso, né? Eu sempre brinco que é uma metodologia científica, né? Assim, são todos esses processos ali do pesquisador da academia, né? Observar o fenômeno, sentir, testar, comparar, né? Chamar o outro para ver se funciona, né? Assim, hoje, mais cedo, a gente ficou pensando muito como que é o andar, né? Assim, imagina o tanto de processo que a criança precisa articular para conseguir andar, né? Assim, e é ela por ela mesma, né? Ela tem um outro, né? Assim, um adulto, outras crianças que andam, né? Que são aí um exemplo, né? Assim, uma imitação para ela, mas esses processos são dela, né? Assim, então eu fico pensando como que envolve tanta coisa, né? Junto, assim. Ela ficou um ano para conseguir andar, né? Porque todos os movimentos, né? De entender a mão, de entender o pé, de sustentar a cabeça, né? Tudo isso que o bebezinho faz vai culminar na nossa espécie, né? Assim,
Sim, nesse homem de pé, né? sim, E sem é um dúvida. ano ou mais, né? Assim que ela demora. E é um processo longo, né, que não adianta a gente tentar acelerar, né, assim, porque essa Uhum, resposta precisa vir dela, né? Precisa ter uma consciência, né, toda uma experimentação daquele corpo, uma apropriação também, vamos dizer assim, né? Então, é todo um processo orgânico, mas metodológico também, né? Assim, uhum, que é o que a gente está chamando aqui, né, desse termo de pesquisa-ação, né? Assim, porque o jeito da criança de estar no mundo é esse, né? Assim, com o corpo, com o pensamento, com a emoção, né? Assim, tudo juntinho, misturado, né? Então, é a forma que ela tem, né? De agir sobre o mundo para construir o conhecimento, né? Ela precisa, de fato, estar verdadeiramente à frente desse processo, né? Assim, uhum. protagonizando, né? Na É, ação, né? sim, sem dúvida, né? Pesquisação, né? Eu acho que é É. importante brincar com essa separação do termo também, né? Na outra live vocês falaram também um pouco dos termos, né? Eu fiquei bem pensando que a gente fala né, do ensino fundamental. Parece que a etapa anterior, né? Será que ela é menos, né? Assim, será que, né, assim, o nome faz jus, né? Assim, porque a gente pensa na educação infantil como, né, assim, um processo, né, fundante para Uhum, qualquer outra etapa, né? Então, a sim. pesquisação também traz esse contraponto dos termos aí que a gente precisa estar sempre olhando para eles, né, e ressignificando também, porque dizem de processo histórico e político, né? Sem dúvida. Então, de alguma forma, eu acho que o que a gente está querendo dizer, né, que qualquer coisa que a criança esteja atenta, interessada, né, qualquer brincadeira, qualquer atividade, qualquer movimento, qualquer experimentação de mundo que ela esteja fazendo, está a serviço de uma investigação, né, assim, está a serviço de uma pergunta que ela tem dentro dela e que ela está tentando responder, né? Assim, como que é isso, né? Assim, por quê? Né? Então, mesmo que ela ainda muito pequena, né, não coloque esse porquê em palavras, né? É isso que ela está querendo dizer, né? Assim, como, né? E aí a gente pode pensar na criança, que a gente falou em tantas lives, né? Assim, que a ferramenta principal que a criança tem de conhecer o mundo, né, assim, é o brincar, né? É a brincadeira, né? Assim, que é a imitação, que é a simbolização, né? Que é através disso que ela vai é, percebendo, né? Como que é esse estar no mundo, como que ele funciona, né? Então, essa brincadeira vai ser, né, durante aí toda a primeira infância, né, assim, essa ferramenta principal de elaboração que a criança tem, né? E aí a gente pode pensar, assim, que lá para os, né, 4 anos, assim, em diante, eu acho que aqui é importante fazer um contraponto, né, assim, só um adendo que a gente não está dizendo de etapas fechadas, né? Que o desenvolvimento da criança dizer da criança como um processo geral, né? Assim, é sempre muito delicado, né? Porque a gente está dizendo de cada um é um sujeito, né? Com suas particularidades, com seu ritmo, com o seu tempo, né? Assim, mas aqui a gente está dando mais ou menos um panorama, né? Uma referência, não um Uhum. engessamento, né? Que eu acho que é algo que a gente também precisa defender, que a gente está numa lógica que é assim, né? Não, com tantos anos tem que fazer isso, com tantos anos tem que fazer aquilo, senão Tem inclusive tabelas no Google, né? A criança com tantos meses tem que olhar no olho, tem que responder quando o seu nome é chamado, né? Se fosse assim, eu tenho dois filhos autistas, gente, porque, né? Assim, mas a gente tem, no Google tem cheio dessas regras, né? E a gente precisa tomar sim, cuidado mesmo. 4 anos é uma é, referência, né? sim, e era esse desafio, né? Porque né, as meninas depois vão trazer um pouco mais as especificidades, né, de outras Sim. etapas do desenvolvimento, então eu acho que era importante, assim.
Mas lá para os 4 anos, né, a gente pode dizer assim que essas investigações de mundo, né, essas pesquisações das crianças, elas vão ficando cada vez mais complexas, né, porque existe uma maturação também desses sujeitos, né, assim, que eu acho que é importante a gente pensar, né, assim. Então, a gente vê, né, que já existe, né, um faz de conta, muitas vezes, né, bem vivo, né, assim, não é só mais aquela experimentação concreta do mundo, né, que tudo tem que ser pegando, tocando, né, ela já consegue fazer inferências, né, quando aquela coisa não está ali de fato presente, né, ela já consegue simbolizar algumas experiências, né, assim, que a gente vê Uhum, que é um momento que a brincadeira de faz de conta fica muito rica, né? E é uma uhum. idade também Ela conta uma que, história com início, meio e fim, né? Mesmo que seja uma história da própria cabeça, mas é uma história que tem lógica, que a gente consegue acompanhar, né? sim, que é essa questão que a gente vai pensando de uma entrada numa linguagem, né? Assim, dessa Uhum, linguagem da oralidade, né? Assim, da narrativa, como você bem falou, né? Assim, e que é um ponto importantíssimo no desenvolvimento do sujeito, né? Né? Assim, para essa existência, a importância, né, de fazer narrativas é muito significativa, né? Assim, então, à medida que eles vão crescendo, né, assim, os processos também vão complexificando, né? O tipo de pesquisa muda, né? Assim, e é a hora que muitas vezes fica mais palpável para o adulto o que a criança está querendo saber, né? Assim, a que ela está se pondo a trabalho, né? Assim, que a gente pode dizer isso, né? A brincadeira é coisa séria, a pesquisa também, né? É trabalho, né? Assim, é muito esforço e é a hora que ela começa a colocar em palavras, né? Assim, que ela convoca também esse outro, né? Assim, a lidar com esses porquês aí que ela está se perguntando, né? Assim, que a gente fala também, né, de fase dos porquês, né? Assim, que é o tempo todo, né? Assim, tem essas perguntas, né? E elas são muitas vezes de ordem filosófica, né? Assim, elas são muitas vezes dessa perspectiva existencialista, assim, né? Que é maravilhoso, né? Assim, que é a pergunta que sempre surge, assim, né? De onde viemos, quem eu sou, quem que é o outro, né? Assim, como que essa sociedade uhum. funciona, para onde vamos, né? Assim, é uma pergunta É, também. tem um jeito que eu acho. Eu fico pensando em jeitos, né, de pensar, assim, para a gente conseguir se aproximar de uma idade que a gente não lembra, né? Isso é muito louco, assim. A gente precisar se aproximar humanamente, né? Assim, de como que uma criança pequena pensa, sendo que a gente não lembra dessa idade, né? Assim, com detalhes, né? Assim, quem lembra de 3 para 4 anos, né? Muito pequenininho. E eu fico pensando mas aí eu fico tentando metaforizar, né? Assim, as situações e me vem um pouco a leitura assim. Antes, a criança podia ser qualquer coisa, né? Ela era o mundo, né? Assim, o faz de conta, ele tem esse poder, né? Então, a criança pequenininha, ela é qualquer coisa, né? Assim, né? Eu vejo o Theo, que acabou de fazer 3 anos, ele fica de 4 e vira um guepardo. E pronto, ele é um guepardo, né? Assim, e isso é permitido, né? A imaginação e a capacidade cognitiva que ele tem hoje, né? A maturidade que ele tem hoje não o limita, né? Dizer, não, você não é um guepardo, né? Mas toma cuidado que Mas, não pode sair de casa que a gente está no isolamento, porque um guepardo aos pois 3 anos vai fazer isso. Se deixar o com portão certeza. aberto. Mas a gente vê, né, assim, ele se permite a isso, e ele é mesmo, e ele fala, e ele fica em pé, e na hora que ele quer, ele é um guepardo de novo, enfim. Ele transita, né, na fantasia, na realidade, de um jeito muito sem questionamento. E a gente vê que eles começam a fazer essa virada, né, com os 4 anos pra frente aí, de que
de que não dá para ser tudo mais, né? Não dá para ser qualquer coisa, não cola mais, né? A fantasia, ela não, ela vai tendo outras funções, obviamente, né? Mas essa ela vai perdendo aos poucos, né? Assim. Então eu fico sempre com esse olhar assim, então não dá para eu ser tudo mais. Então quem eu sou? Né? Eu Uhum. acho que essa é a grande pergunta deles nessa idade, né? Assim, eu não posso mais ser tudo, eu não posso mais ser guepardo, dinossauro, papai, médico, tudo ao mesmo tempo. Então quem eu sou, né? Sim, a fantasia não contempla mais, né? Porque, É. de certa forma, é também uma tomada de consciência de si, né? Assim, de perceber que não está mais tão coladinho no pai e na mãe, né? Assim, que ele é uma pessoa, né, diferente, assim, né? Então, é interessante a gente pensar que nessa idade, para a gente é muito óbvio algumas coisas, né? Porque a gente já está nesse mundo há muito mais tempo que eles, né? A gente também ouviu, né, na nossa infância toda, que as coisas são assim e ponto, né? Porque é assim, pronto, né? Assim. E, e a gente acha que é tudo óbvio, mas para a criança não é, né? Então, tem coisas que eles começam a perguntar aos 4 anos, assim, que a gente toma um susto, né? Então, a gente fala que vai aos pouquinhos, né? Porque ainda bem que esse faz de conta ainda existe, né? Ainda bem que eles ficam com um pé cá e outro lá, né? Porque senão a realidade é muito dura, né? Ainda bem que eles têm essa fantasia também para dar contornos aí ao que eles estão elaborando de mundo, mas começam a cair um tanto de fichas, né? Então, você imagina o que é, aos 4 anos, começar a perceber que o mundo não existia antes de você. Isso, Que o isso mundo existia, né? desculpa, que você não, né, assim, que o mundo existia antes de você, né? É, a criança, né, assim, a gente fala isso, né, que ela descobre que o pai e a mãe, né, assim, foram ou são namorados, né, no sentido de que eles não são única e exclusivamente pais, né, assim, eles têm outras coisas na vida, né, que a criança não necessariamente está ali, né, naquele centro da relação, né, assim. Então, isso é muito difícil, né. Uma pergunta na Uhum. escola também que chama muita atenção da meninada, né, assim, quando eles descobrem, né, que nós educadores temos pai e temos mãe, né? Ou seja, que a gente tem uma vida social para além da escola, né? Eles Uhum. ficam a cara da meninada quando eles se deparam com isso assim, é muito interessante, né? Que é aquele choque, né? Como assim? Então, a gente tem experiências bem recentes, assim, né, de crianças aí, no que parece óbvio, mas não é, né, delas vendo, por exemplo, vídeos ou álbuns, né, de família, né, e se deparam ali com, né, assim, os pais que tiveram, né, assim, um casamento dentro de algum ritual, né, ela se depara com aquele evento, né, e ela fica desesperada, tentando entender por que ela não está ali. Né? Onde é que ela estava, que ela não estava, que ela não foi convidada. Né? Assim, o primeiro sentimento é que ela foi excluída. Né? Assim, Uhum. e é interessante que os pais têm relatado isso, né? Porque uma das coisas da pandemia é esse tempo, né, de revisitar, às vezes, né, fotos antigas ou vídeos, assim. E as crianças estão passando muito tempo fazendo isso, né? Assim, tentando entender onde é que elas estavam, né? Quem que são aquelas pessoas que estão ali, né? Uhum. Tem crianças até que para justificar, né, o fato de não estar naquela cena, conta que foi ela que tirou a foto, né? Assim, que ela, onde é que você estava, né? Quando isso aqui estava acontecendo? Não, foi eu que tirei todas as fotos. É muito interessante essa negação da existência de um mundo sem a minha pessoa, né? Assim, como que existe um mundo antes de mim, né? Como assim? É muito interessante isso.
ou até mesmo por não ter essa noção do tempo histórico, né? Assim, às vezes comparar, perguntar se o avô viveu no mesmo tempo, né, dos dinossauros, assim, né? né? Essa noção de temporalidade, como a Helena bem colocou, é muito difícil ainda para criança pequena que não faz a abstração de pensamento, né? Então, se deparar com isso de que ela não é assim, tão centro do mundo quanto como ela supunha, né? É sem dúvida muito, muito desafiador e coloca ela frente a novas perguntas mesmo, né? Assim, frente a um tanto de novos porquês mesmo, assim, né? Então, é como se, né, a gente se pergunta assim, mas nossa, ela já vive com a gente aqui na família desde que nasceu, né? Assim, ela vê né, que eu e o pai dela também somos um casal, estou dando uma referência, né? Mas a gente sabe de várias configurações de família, né? Assim, por que a criança tá se perguntando isso só agora? Né? Assim, o que Uhum. acontece, né? Assim, onde que ela estava antes, né? Assim, tudo bem que ela não estava lá no É, casamento, né? Mas onde que ela estava? Pode falar. tem, não, eu lembrei que tem, as pessoas devem ter essa experiência, né? Eu tenho uma foto, né, na sala da minha casa aqui, né? Eu e meu marido na praia. E muito antes da gente engravidar. E o João várias vezes já perguntou, eu estava na sua barriga, né? E eu falo, não, você não estava na minha barriga. E ele ficava preocupadíssimo onde que ele estava, né? Agora ele teceu uma teoria que ele estava no céu. Mas assim, né, e a foto tá lá desde sempre, né? Mas só quando ele resolveu voltar esse olhar, quando ele teve maturidade e tal para fazer essa pergunta, né? Que ele que ele achou estranho, assim, falou, ah, mas eu tava aqui na sua barriga, né? E eu sem barriga, né? Assim, na praia. Então é muito interessante, assim, como que depende de uma maturidade que ela é psíquica mesmo, né? Que ela demanda o tempo. Sim, que ela é processual, né? Assim, e Uhum. que por que ela vem, né? Nessa etapa, né? Assim, aos 4, né? Assim, anos em diante, né? Porque antes a visão de mundo que a criança tinha, né? Ela interagia, ela brincava, né? Ela agia sobre o mundo. Mas esse mundo ainda existia muito em função dos próprios interesses dela, né? Assim, era como Aham. se o mundo existisse só para ela, né? A gente brinca muito com isso, né? Assim, no clique, mas também deve ser uma realidade em muitas casas com crianças dessa idade, né? Que eles têm certeza, até mais ou menos esse marco aí de diferença de idade, né? Assim, que a Lua segue eles, né? Que a Lua com onde que eles estão, né? Onde eles estão? A Lua está ali também, logo, Uhum. é claro, né? Assim, a conta fecha rapidinho, né? A Lua existe para mim, né? Assim, que é o que a gente chama de autocentramento, né? Assim, é, desse, que é esse olhar para o próprio umbigo, né? Mas extremamente potente e importante também, né? Ela precisa de todo esse tempo, né? De habitar esse corpo, né? De habitar esse mundo, né? Assim, numa relação muito mais autocentrada mesmo, né? Assim, esse faz de Uhum. conta também que pode ser o que quiser, né? Também está a serviço, né? Desse autocentramento, assim, né? Que é quando ali ainda não tem tantas bordas, né, do real, assim. Então, é mesmo, né, lá para os 4 anos que esse olhar vai se abrindo, né, assim, que é engraçado, às vezes, quem transita, né, tanto a pé pela cidade, quanto de carro, né, com a criança desde pequenininha, e de repente é nessa idade que ela começa, né, a perguntar sobre coisas que ela estava olhando todos os dias, né, mas no fundo ela estava se perguntando sobre outras coisas, né? Assim, então agora que eles querem entender de forma mais, mais profunda, né? Mais protagonista mesmo, assim,
como que esse mundo funciona, né? Assim, qual que é o lugar dela nesse mundo, né? Assim, Uhum, qual que é o papel que ela tem na família, né? O que esse uhum, adulto espera dela, né? Assim, como que essas, essa sociedade funciona enquanto regras, né? Assim, enquanto pactos, né? Por que a gente não anda pelado na rua, né? Assim, uhum. então, assim, é como se ela começasse a entender, peraí, opa, né? As pessoas param quando vem, né, uma bolinha vermelha ali dentro do carro, né, no trânsito, o sinal de pedestre, assim, né? Então, eu acho que agora isso vai se complexificando mais mesmo, né? Essa pergunta de como que esse mundo tá aí, né? Que eu acho que é bem legal a gente pensar em todos esses porquês, assim, né? Que eles vão se fazendo. Uhum. E eles começam a fazer isso porque é a partir da hora que existe um limite aí, né? Que existe uma borda entre eu e o mundo, né? E aí essas perguntas aparecem, né? Quem eu sou então, né? E do que eu faço parte então, né? Qual papel eu tenho que ocupar aqui, né? Eu sou menino, sou menina, né? Eles vão buscando esses papéis mesmo, né? Para tentar constituir aí, né? Um sujeito para estar no mundo, né? É muito interessante esse processo. E é um processo difícil, assim, né? Porque com essa borda vem a ideia de que, né, de que eu não tô colado com meus pais, de que o mundo não existe por minha causa, de que, né, algumas coisas perigosas podem acontecer, né? E aí o medo ele vem de uma maneira mais verdadeira, né? Então, às vezes a gente fala da primeira infância de um jeito muito bucólico, né? E não é uma idade de muito trabalho, de muita angústia, né? De muito crescimento, assim. Sim, ou a gente, né, quando a criança faz uma pergunta, a gente acha engraçado, né? É uma ofensa para eles, assim, né? Rir de uma coisa, né, tão séria, né? Assim, porque ali tá envolvido, né, muita potência de sentimento, né? Assim, é Sim. muito impacto, né? Muita constatação, assim, que eles estão fazendo ao mesmo tempo, né? E da importância mesmo, né, quando a gente fala desse tempo, né, da criança se deparar com essa informação, voltar nela de novo, né, se colocar ali a trabalho, né, num processo longo mesmo desses porquês, né, assim, desse suporte que a gente precisa ter também, né, porque não é fácil, né, assim, não é Não, nem um simples, né. pouco. Tem uma pergunta aqui, Mário, que é: a culpa da criança se sentir o centro do mundo é dos pais? A culpa A culpa da criança se sentir o centro do mundo é dos pais? de alguma forma, não tem como a criança, né, pequena, ela não está ocupando um lugar, né, o bebê ali não está ocupando um lugar muito importante, assim, né, nessa relação aí com o par parental, né, é preciso que esse outro invista nela, né, que esse outro veja, né, muita potência, tem muito afeto investido, assim, né, mas à medida que a criança vai crescendo também, né? É importante a gente, enquanto adulto, ir ajudando ela, né? A perceber assim, que ela é importante, né? Assim, mas que ela não é, né, a única coisa do mundo, né? Da vida dos pais, né? Assim, que a mãe muitas vezes está nesses primeiros cuidados, assim, né? No sentido, às vezes, até de uma amamentação, né? Assim, que a mãe também, né? Mas a gente sabe que os pais estão cada vez mais presentes hoje, né? Que esses adultos, né, também buscam outras coisas que não seja só a criança, né? A gente tem essa responsabilidade, sim. Esse papel é nosso, né? Elas estão no lugar delas, né?
de se acharem o Uhum. centro do mundo, né? Isso é do desenvolvimento, né? Isso é da idade, não tem nada de errado da criança achar que ela é o máximo, né? Que ela é poderosa, que ela dá conta de tudo, né? Isso é natural, né? É a forma como esse outro, né? E aí, por isso a importância que a gente também está discutindo desde o início das lives, né? A importância da escola, né? Desses amigos, dessas outras referências também, que vão contando, né? Que sim, ela é muito importante, ela é muito especial, mas que a gente está no mundo coabitando, né? Assim, que a gente Uhum. precisa coexistir juntos, né? Então, que tem esse eu, mas que tem esse outro, né? Sempre nessa Sim, alternância, né? isso é interessante, né? Porque é um, uma coisa do senso comum, um pouco assim, da nossa geração de pais, que eu escuto, não, é, não deixa, não, sei lá, uma coisa simples, mas, por exemplo, não deixa comer tal coisa, porque aí ele nunca vai saber o que é aquilo, né? Assim, ele nunca vai gostar. E a gente tem isso, né? Uma tentativa de resolver o mundo antes do problema acontecer, para a criança nem passar pelo problema, né? E eu fico pensando que essa coisa de se sentir o centro do mundo é um pouco isso, né? Ela vai se sentir, claro que vai, é necessário que ela se sinta, né? Assim, é psiquicamente saudável que ela se sinta o centro do mundo, né? Ela é muito pequenininha, ela precisa entender, ela precisa se achar mesmo no centro do mundo, se sentir segura, achar que a mãe é super poderosa, né? Que O mundo é bom. o mundo é belo, nenhum problema vai atingi-la até determinada idade, né? Depois ela precisa ir perdendo à medida que ela tem maturidade psíquica e cognitiva, que é aí mais ou menos esses 4 anos que a coisa começa a acontecer e ela demora ainda, né? Mas é importante que ela vá perdendo devagarzinho esse lugar, né? Entendendo que ela é, igual você fala, ela é importantíssima, mas existem outras pessoas importantíssimas nesse mundo também, né? E aí a gente começa a construir a noção de coletivo, né? O Sim, e senso se a gente de respeito, enfim, né? sim, se a gente vai preservando e poupando ela de tudo isso, né? A gente, cadê o lugar dela de protagonismo, né? Assim, esse protagonismo não tem a ver com ser o centro do mundo, né? Esse protagonismo, né? Esse conceito de autonomia tem a ver com fazer as minhas escolhas no mundo, mas também sabendo que tem um outro ali que também habita esse mundo junto comigo, né? Uhum. Eu me lembrei de uma experiência do ano passado, até da turma do João mesmo, né? Que é essa coisa de como que a criança vai saindo do lugar de bebê e chegando no coletivo, né? Que foi no processo da festa da primavera, que a gente estava discutindo, né? Sustentabilidade e tudo. E que eles ficaram muito impressionados, assim, com essa questão do consumo consciente da água, né? Fizeram uma ultra pesquisa no Clique, assim, né? De quanto tempo a torneira ficava aberta, imagina, o tempo contado por eles, né? Assim, da lógica deles, o tanto de água que a gente gastava, né? E chegaram à conclusão que a gente precisava pensar em estratégias, assim, e aí eles tiveram a ideia de uma captação de água de chuva no Clique, né? E foi todo um processo, assim, que também culminou em entender que talvez ali envolvia custos. Então, que eles tinham que arrecadar fundos para isso, né? E o jeito que eles pensaram, né? Que é aí, eu tô falando do protagonismo da criança, né? Ela pensando sobre o mundo, construindo soluções para os problemas do mundo, né? Assim, ninguém foi lá e contou captação de água de chuva. Não, eles ficaram pensando, falou, bom, aquela água que vem da torneira, do céu também cai água, bom, se a gente, né, reservar essa água que cai do céu, a gente pode tentar reaproveitar. E a estratégia que eles tiveram, assim, para arrecadar fundos foi um bazar de coisas que eles não usavam mais, né?
E tudo que eles trouxeram tinha a ver com elementos do lugar da criança muito pequenininha e do bebê, Do bebê, né? né? Isso chamou muita atenção, porque também não foi posto isso por nenhum adulto, né? E eles traziam, né, assim, às vezes uma naninha, um livro, né, uma roupa, fralda, né? E aí eu lembro que a gente ficou pensando muito nessa metáfora, né? Que crescer tem a ver com isso, né? Assim, que é ir aos pouquinhos, né? Deixando esse lugar de bebê para pensar em soluções para o coletivo, né? Que é o estar Uhum. junto, né? A captação de água é algo que envolvia o bem comum, né? Assim, que eu acho que foi um exemplo maravilhoso, né? Dessa criança cidadã ali, assim, né? Assim, saindo também desse lugar de ser o centro, né? Para construir, né? Assim, saídas aí para todo mundo, né? Fiquei pensando nisso aqui. E eu acho que isso também amarra, né, com a importância, né, as pesquisações, as investigações, elas só têm sentido, né, potência, se eles estiverem no grupo de amigos, né, assim, se elas tiverem espaço para acontecer junto com esse outro, né, assim, porque a criança vai ter esse monte de questões pulsando dentro delas, né, e à medida que ela tem ali um espaço seguro, um espaço aberto, né, que aí a gente já está dizendo também da escola e do educador, né, um lugar que permite ela se colocar, ela vai dividindo isso com o grupo, né? E aí é maravilhoso, né? Assim, era o cotidiano vivo do clipe, né? As discussões da meninada, né? Aquelas rodas, assim, rodas como só um termo, assim, né? Para dizer das trocas, né? Assim, dos dilemas existenciais, né? Então, de onde viemos, né? Assim, surgia todas as hipóteses possíveis, né? O Deus, né? Assim, alguns achavam que vinham do ovo, né? Assim, que viemos do ovo, outros da semente, né? Assim, e eles vão ali, né, entrando naquele debate que é isso, né? Essa pesquisação como a potência de colocar essas hipóteses, né? Assim, Uhum. e aí o E objetivo. é muito interessante, só completando o que você fala de onde viemos, né? Assim, a gente vê que nesse momento sempre tem mas da onde veio tal coisa, né? Assim, sempre tem essa roda filosófica, né? Que a Simone até escreveu aqui que é infinita, né? Porque a filosofia ela tem essa Aham, característica, né? ainda Ela bem. produz perguntas e não respostas, né? E, e como que eles, independente se a criança está pesquisando o ser humano, a lagarta, a formiga, né? O que seja, ela vai tentando, né? Mas como que nasceu a mãe dela, né? E como que nasceu a mãe do bicho? E como que foi o primeiro, né? Então, são perguntas completamente existenciais, né? Muito bonitas. Chega sempre nisso, né? Assim, ano passado mesmo, né? A gente, tô lembrando da turma aqui que foi, né? Assim, tava lá observando, né? Umas formigas no pátio e, né, foram vendo o caminho que elas faziam, entraram, né? Assim, sei lá, porque se fosse a criança pequenininha, só observaria ali, né? Faria algum tipo, né? De inferência, talvez tocaria, né? As crianças de 4 anos, não, elas já observaram que as formigas andavam em bando, né? Assim, nossa, elas andam em fila, né? Porque aí o olhar já está mais para o coletivo. Então, as perguntas também têm a ver com essa lógica da sociedade, né? E foi dito e feito. Eles fizeram várias perguntas sobre as formigas, as espécies, né? Que também era um jeito de entender a diversidade humana, né? Assim como no mundo animal, né? Formiga é um conceito muito amplo, né? Assim, olha, né? Existem milhões de tipos de formigas, né? Os jeitos que elas vivem, né? Como que é a liderança em cada uma dessas espécies, enfim. E aí apareceu essa pergunta, né? Não, gente, mas a gente tem que saber como que nasceu a primeira formiga, né? Sempre chegam nisso, assim. Como que Sempre nasceu chega. sempre. A De gente, onde viemos? sim. E aí foi divertidíssimo, né? Porque não sei assim se os adultos aqui
vão imaginar onde que eles chegaram, né? Assim, e também não estou dizendo de um consenso, né? Porque nessa idade é isso, ainda tem o pensamento autocentrado. Então, cada um vai achar uma coisa, né? E tudo bem existir essa diversidade de hipóteses. E algumas crianças, assim, achavam mesmo que a lógica da primeira formiga é que uma galinha tinha botado um ovo, não de pintinho, mas uma galinha botou um ovo de formiga, né? Então, chegamos lá também naquela pergunta, né, existencial, que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, né, assim. E é maravilhoso, né, assim, olha, né, assim, pensa que profundidade, né, esse pensamento, assim, essa conclusão, né, assim, essa possível constatação é brilhante, né, assim. E aí não tem uma necessidade mesmo de ter a resposta certa, né, que eu acho que é um grande desafio na educação infantil, quando a gente pensa, né, nessa idade também, né? Porque como muitas vezes as investigações de mundo já vão ficando mais lógicas, né, supostamente mais aproximadas de um saber científico, né, a nossa tendência é achar, né, enquanto adultos, que não estamos à altura das crianças, né, que tem que ter uma única resposta, uma única verdade, né, assim. E na verdade é o contrário, né? Para a criança se sentir produtora de conhecimento, fazer milhões de outras perguntas frente à vida. E quando a gente fala de fazer perguntas, diz de achar soluções, né? Diz de achar soluções para a sociedade, para si mesma, né? Diz de um empoderamento de si mesmo, né? Que eu acho que é muito importante, assim, né? De se sentir um sujeito parte da construção dessa sociedade, né? Assim, é isso que a gente quer, né? Sim. Então, é um processo muito difícil, assim, pro adulto, né? Que muitas vezes, até no campo da educação mesmo, né? Ou na família, assim, de tudo bem, né? A criança não precisa saber nessa idade, né? Mais importante nesse momento do desenvolvimento que ela está é se sentir responsável por um saber, né? Competente, assim, protagonista mesmo, assim, né? Produtora de conhecimento, que é o que a gente chama, né? Então, eu acho que aqui a gente pode pensar um pouquinho aí, você me ajudar um pouquinho nisso, de qual que é o lugar desse adulto, né? Na relação com essa criança que está tão cheia, né? De perguntas, né, importantíssimas. E quem somos nós, adultos, para poder, né, conseguir mapear tudo que elas estão tentando saber, que eu acho que é importante. E aí eu fico, se a gente parte, né, desse pressuposto aí que a gente entende, né, o momento, entende teoricamente, né, o momento que eles estão vivendo. Então a gente parte de um pressuposto que eles não estão fazendo uma pesquisa necessariamente biológica quando eles perguntam de onde vem a primeira formiga, né? Mas é uma pesquisa filosófica. Então, né? Eles precisam de perguntas, de pensar, de filosofar, né? Não é de uma resposta sobre a diferença de vivíparas, ovíparas, né? Assim, não é isso que eles querem, né? Eles estão se perguntando sobre o mundo, sobre a vida, né? Então, essa posição filosófica, né? E se a gente for se perguntar se a gente sabe responder de onde viemos, não, a gente também não sabe, né? E então eu acho que esse é um pressuposto, assim, para a gente lidar com as crianças nessa idade, né? Sim. As respostas, elas não são necessárias, porque não é isso que a criança está perguntando, né? Sim, né? Que é essa pergunta maior, que é quem eu sou nesse mundo. E aí tem a ver, assim, também, mas por um lado a criança já tem no adulto, né, assim, um certo lugar de
de poder, né? E de saber, assim, alguém que é reconhecido, né? Ou alguém que é supostamente, e aí eu acho que é contraditório, mais experiente que ela, né? Porque não significa que é mais velho, que as nossas experiências foram mais ricas que as delas, né? Assim. Então, eu acho que é um grande desafio para a gente como adulto, assim, né? Não trazer a resposta pronta, né? Porque sim, a gente atropela o processo, né? De construção de conhecimento da criança, né? Muitas vezes a gente também acha que o que eles querem saber, né? Que a gente tem a ver, né? Assim, que a gente sabe o que é, né? Eu adoro aquele exemplo que a gente cita muito, né? Da menina que pergunta para a mãe, uma ex-aluna de clique, o que é e-mail, né? E aí, gente, isso já deve ter uma década, então, assim, até Então o mais, e-mail né? era uma coisa Então, o nova. e-mail era nova, né? Assim, hoje talvez seria o que é uma live, né? Mas, assim, o que é um e-mail, né? E aí a mãe tece toda uma teoria de como que é, né? Essa forma de comunicação e tudo, né? E só no final vem o clique do... mas e aí, né? Era isso que você queria saber, né? Assim, e aí a filha falou, não, não, né? Porque eu queria saber por que você fala para todo mundo que eu tenho 4 anos e meio, né? Então, né? Ou seja, tudo que a mãe disse, né? Só serviu para confundir mais ainda a criança, né? Não ajudou muito naquele processo, né? Então, a gente tem esse perigo aí, né? Ou de É, trazer uma verdade, né? Assim, nessa questão de onde viemos mesmo, de trazer, não existe essa verdade, né? Mas de como que eu nasci, né? Assim, de trazer uma verdade que a criança ainda não tem condições, né? De elaborar, né? Assim, a verdade da relação sexual ainda vai demorar muito para eles darem conta de elaborar, né? Assim, então eles sim. precisam, né? Que essa pergunta seja devolvida para eles, né? Muitas vezes a criança, né? Faz esse porquê, assim, não necessariamente é para esse adulto, endereçado para esse adulto. Ela pode estar fazendo essa pergunta para ela mesma, né? Então, perguntar, né, assim, uai, mas então o que você acha? Né, assim, eu acho que é Sim. importante mesmo. Assim. Eu fico me perguntando, assim, porque é uma idade que as crianças se angustiam muito, né? Assim, pelo próprio processo de desenvolvimento. E os adultos também, né? Frente àquele sujeito, ele te fazendo um tanto de pergunta, né? E a umidade que a gente recebe muitas perguntas das famílias. O que eu faço, né? Tá pedindo para isso, tá perguntando sobre aquilo e tal. E eu fico pensando que é, o, fazendo uma comparação do desenvolvimento assim com o andar, né? Que a gente até estava conversando mais cedo. Para a criança andar, ela demora 1 ano para desenvolver toda a musculatura que ela precisa, né? Desde segurar o pescocinho, saber como que a mão funciona, o pé, o joelho e tal, até ela conseguir ficar em pé. E a gente, enquanto sociedade, já está entendendo que ela vai fazer isso sozinha, né? Que ela não precisa de ajuda, que quanto menos a gente interferir, melhor, inclusive. Tanto que os andadores hoje já são até proibidos, né? Então a gente já chegou enquanto sociedade aí. Mas, mas quando a criança chega nessa idade, a gente ainda atropela ela, né? Enquanto escola, enquanto família. E eu fico me perguntando como que a gente fica seduzido pelo conhecimento cognitivo, né? Por uma linguagem bem estruturada. E aí a gente se enche de saber e quer ensinar muitas coisas, né? E ainda não está nessa idade, né? Assim, a gente vai ter oportunidade de estudar muito com os nossos filhos, mas ainda não está nessa idade, né? Aí ainda eles precisam desenvolver musculatura para se sentirem pesquisadores, se sentirem produtores de conhecimento, né? Isso ainda está acontecendo, né? Essa identidade ainda está se formando. Então, eu gosto muito dessa comparação com o andar, porque o andar a gente sabe que eles vão ficar em pé e andar, né? Mas, né, a não sei que tenha algum problema, claro, né? E aí tem que procurar um profissional. Mas o ler, escrever, fazer pesquisa científica, matemática e tal, a gente quer ajudar, né? A gente quer ensinar, como se eles dependessem do adulto para isso.
E, É, e não, né? Não. E como que é a importância, né, assim, para ser produtor de conhecimento, a gente precisa entender que o outro não sabe tudo, né? Assim, que, né, o melhor jeito, né, de contar para a criança lá com aquela pergunta no início, né, assim, que ela não é o centro do mundo, né, é contar também que esse adulto não sabe tudo, né, assim, que ele não tem todas as respostas, né, que ele não precisa ter. Isso é tão organizador para criança de 4 anos, assim, né? Porque, né, esse outro que é tão grandioso até então, que é, né, heroína, herói, mas que ele já começa a perceber que é cheio de contradições, né? Que fala que tem que cumprir tal regra, mas que o próprio adulto não cumpre, né? Então ela já está percebendo, porque se ela está se colocando a trabalho de entender a sociedade, como que ela funciona, as regras, o combinado, ela está olhando para esse adulto, né? Ele é a maior referência dela, né? O educador, né? Os pais ou aquelas pessoas de maior convivência com a criança ali, né? Assim. Então, é estruturante ela entender que esse outro não sabe tudo, que esse outro também falha, né? Assim, porque aos 4, né, 5, 6 anos, ela tentando chegar nesse mundo e também, né, vendo que ela não é tão poderosa quanto ela se achava, né? Assim, se ela se Que ela sentir não tão pode bem, virar um guepardo. ela não pode virar um guepardo, né? E que, então, assim, eu acho que é muito importante, né, se deparar com isso que eu não posso ter tudo, né? E que esse outro também não, né? Porque é justamente essa constatação que é angustiante, sem dúvida, né? Assim, mas que é também diante de algo que não foi respondido, né? De algo que não foi possível ali, né? De ser fechado, que a criança se põe a trabalho, né? Assim, que ela se põe de novo nesse movimento de se perguntar, de se questionar, né? Né? Assim, produtora de conhecimento não diz de achar verdades, né? Assim, e certeza. Uhum. Diz de que ela se entende ali enquanto um lugar mesmo, né, assim, que tem uma contribuição, né, para esse desenvolvimento de si, né, e de certa forma para pensar, né, essa humanidade, né, assim, que ela está aí imersa também, né. E aí a E gente... eu fico pensando que também, Maris, é uma que a gente fala um pouco da angústia, né? Talvez seja a primeira idade que a criança se depare com uma angústia, que ela consiga pôr num discurso que também angustia a família, né? Ela se pergunta sobre a finitude, né? A finitude da mãe, a finitude do pai, dos avós, né? Normalmente elas tecem teorias que os mais velhos morrem primeiro, então perguntam para os avós se eles já vão morrer, né? Assim, e são situações muitas vezes constrangedoras, mas a gente se angustia enquanto adulto, né? E eu acho que vem assim, ímpeto de querer responder, de querer resolver, né? E é um susto muito grande, né? Um filho que você achava que era pequenininho, que até outro dia um colo seu resolvia todas as angústias e salvava de todos os monstros, de repente ele tá perguntando se você vai morrer um dia, né? Assim. Uhum. E aí a gente toma aquele choque e fala, nossa, é agora, né? Então, mas é importante, né? Assim, é importante ele se perguntar isso, né? É Sim, importante, né? Assim, a criança entender, né? Que estamos todos limitados, né? Todos temos limitações, por isso estamos juntos, né? Assim, por isso sim, vivemos em sociedade, né? É uma compreensão fundamental, assim. claro. E a gente também tem discutido muito isso, né, na pandemia, né? Então, estar com crianças, né, de 4, 6 anos aí, né? Em casa nesse momento não está sendo fácil, né? Assim, de nenhuma Sim, idade, na verdade, né? Sejamos muito transparentes com essa realidade, né? Tem muitos Mário, o desafios, né? Instagram vai cortar a gente.